O Eduardo Bolsonaro anunciou que tanto o Gilmar Mendes quanto o Barroso estão na mira do Donald Trump. Vem cá. O Eduardo Bolsonaro disse que articulou porque não queria que eles fossem sancionados agora. O Supremo acha que isso é ameaça. A gente vai falar sobre isso. Esse negócio da aplicação da Lei Magnitsky deu uma repercussão internacional. Entrou presidente na briga, entrou deputada do estrangeiro da briga, entrou vice-premier italiano na briga, enfim, né? Tá dando o que falar essa história da Lei Magnitsky pela primeira vez, né? Contra um brasileiro. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês para que a gente possa entender um pouquinho toda essa loucura, né, que paira sobre a Lei Magnitsky, sobre a cabeça do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, para você que chegou agora, não esquece aí, tá? Inscreva-se no canal, curta, compartilha, que a gente está lotado de informação nesse nosso último editorial do dia. Então, vem comigo. Vamos lá. Vamos começar aqui. Itália. Olha, o lance da Itália está bem interessante. A Carla Zambelli é uma deputada federal brasileira. Até aí você sabe, conhece muito mais ela do que eu. A Carla Zambelli, ela foi condenada pelo ministro Alexandre de Moraes, que odeia os bolsonaristas, então não dá para falar em julgamento imparcial, e que foi vítima da própria Carla Zambelli por causa de um hacker que colocou um mandato de prisão contra o Alexandre de Moraes. O que, para mim, deixa o Alexandre de Moraes, no mínimo, suspeito para julgar essa ação. Mas ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal, inclui ali o ministro Alexandre de Moraes, a 10 anos de prisão. E aí o que ela fez? Deu linha do Brasil, fugiu, foi embora primeiro para os Estados Unidos. Eu, se eu fosse o advogado dela, tinha orientado ela a ficar quietinha nos Estados Unidos, mas não, ela foi embora para a Itália. Chegando lá na Itália, né, ela ficou um tempo escondida na Itália, até que pegaram a Carla Zambelli e ela foi presa. E aí tem duas versões. Tem a versão do advogado. A versão do advogado diz que ela se apresentou. Ela se apresentou à justiça e disse, olha, eu sei que vocês farão um julgamento justo. Então, eu estou me apresentando aqui, eu não vou ficar foragida porque me incluíram na lista da Interpol. Já a versão do próprio Supremo Tribunal Federal é de que nada disso. Ela foi presa mesmo. Teve um deputado italiano que denunciou onde ela estava. Inclusive, esse deputado está sendo ameaçado de morte por bolsonaristas. Eu acredito mais na versão da Carla Zambelli. Até porque o PL fez uma carta pedindo asilo político a Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, ela que é de direita e aliada, né, inclusive, ao Eduardo Bolsonaro, amiga do Eduardo Bolsonaro, muito amiga do Milei, do próprio Trump. E aí o PL fez o pedido para que ela, né, fosse asilada lá na Europa. Aí, agora, vem a cereja do bolo. O vice-premier da Itália, ele disse que não só pretende dar o asilo político, como ele quer visitar a Zambelli, que está presa aguardando uma decisão da Itália sobre o que seria, né, a situação da Carla Zambelli. Vamos entender alguns pontos. Lá na Itália, a Justiça da Itália, ela determina que somente em casos excepcionalíssimos, em casos de violência, agressão, perigo físico, é que costuma-se determinar prisão preventiva. Tá? Então, enquanto está se analisando o caso da Zambelli, a regra é que eles não mantenham a pessoa presa lá na Itália. Tá? Pelo menos é o que a gente teve de informação de alguns especialistas que deram essa informação. O vice-primeiro-ministro da Itália, por sua vez, é o Matteo Salvini, é esse que está na foto aqui. Ele disse que vai visitar a deputada federal Carla Zambelli lá na prisão. Um jornal italiano, que é o Corriere della Sera, um jornal lá da Itália, disse que ele já informou, já pediu que a assessoria agende uma visita, né? E ele vai visitar a Carla Zambelli para levar o pleito diretamente a Meloni. Olha só o trecho que a matéria do Metrópolis diz aqui. A Zambelli disse ao jornal italiano, Flávio, o filho 01 do ex-presidente Bolsonaro, se comunica com Salvini, político de extrema-direita, né? Séria, né? Sobre a situação da prisão.
o Flávio teria dito que a deputada licenciada sofre opressão política no Brasil. Abre aspas. Sei que Flávio Bolsonaro, filho do presidente, conversou com Matteo Salvini sobre a minha situação, mas não sei se Salvini lhe prometeu alguma coisa, mas não somos amigos. Eu esperava algo mais, afirmou Zambelli em entrevista. E aí, né, o Salvini disse que vai visitar Zambelli e buscar, né, brigar pelo asilo político da Carla Zambelli. Bom, vamos lá, no próximo bloco agora a gente vai falar sobre o tarifaço do Trump. Pois é, teve uma reação aí um tanto quanto inesperada sobre esse tarifaço do Trump. Vamos entender o que está acontecendo. Olha só, o Victor Von Serran, ele fez a seguinte publicação. As 165 páginas de produtos não tarifados dos Estados Unidos incluem o café, os aviões da Embraer, o suco de laranja. O GDA do Lula está dizendo que o Trump arregou, mas que acabou, de verdade, foi o papo que os bolsonaristas queriam ferrar o Brasil. Ou seja, quando aconteceu toda essa situação, o Trump, que o Eduardo Bolsonaro buscava era a aplicação da Lei Magnitsky-Moraes, resolveu anunciar o tarifaço, dizendo que a perseguição ao Bolsonaro, do Alexandre de Moraes ao Bolsonaro, também seria um subterfúgio para o tarifaço. Acontece que o Trump disse que não recuaria, e não recuou, mas ele colocou isenções, ele colocou alguns itens ali que estão fora desse tarifaço. E aí foi a questão econômica, porque o Trump observou aquilo que era interessante para ele, né, para o comércio, e deixou aquilo fora do tarifaço. O restante entrou no tarifaço. Mas disse que terá uma pressão ainda maior contra o governo se o governo não recuar daqui para frente, ou seja, utilizará a questão econômica como sanção. Quando o Trump anunciou a sanção, o Lula ganhou uma certa popularidade com um discursinho mequetrefe de que ele é patriota. Ninguém acreditou, é óbvio que não. Quer dizer, teve uns toscos aí que acreditaram. Então, o que aconteceu foi o seguinte. O Lula disse que ele era patriota e que o Bolsonaro queria sancionar o Brasil inteiro e o Bolsonaro era o culpado por tudo que estava acontecendo. Tá, o Trump, ao não aplicar todas as tarifas, ele mostrou o seguinte, olha, eu não quero ferrar com a economia do Brasil, só quero que vocês entendam quem é o Lula de verdade. Se o intuito de Trump fosse realmente acabar com a nossa economia, o Laranjão teria tarifado todos os produtos. O que ele fez foi ampliar o debate sobre a liberdade de expressão no Brasil, usando os argumentos das tarifas, onde, na sequência, as sanções Magnitsky teriam mais projeção. E aí, ele ainda continua. Como os esquerdistas vão dizer agora que os bolsonaristas articularam contra o país, e o país em si não foi tão prejudicado. Claro, que os americanos também levaram em consideração os produtos onde teriam vantagem comercial. Isso faz parte da estratégia de Trump para não ser cobrado por empresas americanas que teriam prejuízo com 50% para todos os produtos. Ou seja, teria empresa americana que ia ser prejudicada também. Como, por exemplo, importadoras que importam os produtos brasileiros para depois revender, teriam um problema também. No fim, o alvo sempre foi Moraes e aliados. E para esses, a Magnitsky ainda vai correr solto. Então, resumindo, o início, o start de tudo era o Eduardo Bolsonaro buscando a aplicação da Lei Magnitsky contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu foi o seguinte, veio um tarifaço. E neste tarifaço, todo mundo, entrou em desespero. A turma do Lula falou que era culpa do Eduardo Bolsonaro, mas depois ficou muito bem provado que o Eduardo Bolsonaro não buscava tarifaço ao Brasil. Buscava Magnitsky. Agora, depois do tarifaço, o Lula entendeu que precisa baixar a bola, até a UOL, um monte da turma que estava no barco do Lula começou a pular fora. Matéria do Igor Gadelha. Após tarifaço light, Lula modula tom e foca em conseguir mais exceções. O Donald Trump deu 700 exceções para que os produtos possam entrar em diálogo. Mas é o seguinte, olha, eu estou te dando essas exceções aqui, mas é bom
você maneirar o tom, senão a gente tira essas exceções. Ou seja, o Trump mostrou que ele está disposto a aplicar sanções, sim. Mas, né, em especial, ele reduziu o número de produtos que seriam sancionados, né, que seriam alvos do tarifaço. Isso foi bom, de certa forma, para o Brasil, porque estava muito preocupado com a economia, né? Agora, o Trump já deixou bem claro, se o Lula continuar subindo o tom, as tarifas virão muito maiores. Agora, tem um outro problema. Além dessas tarifas, que são econômicas, e aí um dos motivos do próprio Trump ter colocado exceções é a questão econômica, porque tarifa não é sanção, em regra não. Então tem a questão econômica também, o Trump preocupou nas empresas americanas. Agora tem uma que vem não como questão econômica, mas vem como sanção mesmo, que é a que vem da OTAN, onde todos os países da OTAN têm que aplicar tarifas que podem chegar de 100% a 500% contra o Brasil, por causa do Lula estar comprando petróleo russo. Então, assim, nós ainda não estamos livres do perigo. De certa forma, o Trump já anunciou que vai continuar aumentando a pressão até o Lula cair. E aí teve um ponto interessante, né? Todo mundo fica abusando, principalmente a turma da esquerda, que o Eduardo Bolsonaro não fez nada. O Eduardo Bolsonaro era um bravateiro. Agora não. Agora o discurso é que o Eduardo Bolsonaro ganhou poder demais. Eles estão morrendo de preocupação com isso. Olha só, matéria do Globo, da Bela Megali. Gesto de Eduardo Bolsonaro para Barroso e Gilmar é visto no STF como uma ameaça. Olha como que os caras conseguem deturpar as coisas. O Barroso e o Gilmar Mendes não foram sancionados, mas são os dois próximos que estão na lista. E o Barroso tem muito a perder. Muito. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro, segundo a Bela Megali, disse, olha, eu articulei para que primeiro viessem as sanções amorais. É o que o Marco Rubio anunciou, viessem amorais, e desse tempo para os demais, ou o pé no freio, voltar atrás. Então, por hora, Gilmar Mendes e também o Barroso não foram sancionados. Mas se não voltarem atrás, o próprio Eduardo Bolsonaro disse que vai articular para que eles sejam sancionados. E aí o Gilmar Mendes e o Barroso encararam isso como uma ameaça do Eduardo Bolsonaro. Agora, tem outro ponto. Vamos falar da Lei Magnitsky. Na Lei Magnitsky, o Lula teve ontem uma reunião com o Zanin, né? E se eu não me engano também com o Flávio Dino. E hoje ele teve uma reunião, convocou os 11 ministros do STF para ter uma reunião para ver como reagiria a Lei Magnitsky. A revista Oeste informou para a gente o seguinte, o governo Lula articula reação judicial nos Estados Unidos depois de sanção de Moraes contra Trump. Segundo essa matéria aqui, o governo do Trump quer entrar com ação, o governo do Lula, quer entrar com ação lá no judiciário americano para que as tarifas sejam removidas. O governo federal estuda recorrer à Justiça dos Estados Unidos para tentar reverter a sanção imposta ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Trump. A resposta em construção envolve a contratação de advogados especializados em disputas internacionais e a mobilização da Advocacia Geral da União e do próprio Itamaraty. Ou seja, o Lula, né, deve muito ao ministro Alexandre de Moraes. Então o Lula terá que mover agora mundos e fundos para proteger o ministro Alexandre de Moraes contra a Lei Magnitsky. E a aplicação da Lei Magnitsky, essa deu o que falar. Deu conflito até na Colômbia por causa do Alexandre de Moraes. Vou te mostrar no próximo bloco. Olha só, segundo Paulo Capelli, o presidente da Colômbia é uma figura assim, digamos, memorável, né? Saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes e foi rebatido pela Maria Elvira Salazar. O Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, ele fez uma publicação em defesa do ministro Alexandre de Moraes sobre a aplicação da Lei Magnitsky. Para o Petro, as sanções impostas ao magistrado violam a Convenção Americana de Direitos Humanos. Abre aspas. Convido os melhores juristas da América Latina
a redigir a respectiva ação. Estados Unidos, Colômbia e a maioria das nações da América nos comprometemos a assinar a Convenção Americana de Direitos Humanos. Quer o governo dos Estados Unidos rompê-la unilateralmente? Escreveu o mandatário no artigo X. Ou seja, ele falou que, ora, nós assinamos a Convenção de Direitos Humanos e o Donald Trump é quem está violando a Convenção de Direitos Humanos, indo contra o Alexandre de Moraes. A Salazar, Maria Elvira Salazar, por sua vez, acusou o presidente colombiano de conivência com abusos. Abre aspas. Petro tem instintos tão autoritários que lhe parece normal que Alexandre de Moraes censure redes, prenda opositores e pise em liberdades. O que o indigna não é o abuso de poder, mas que os Estados Unidos sancionem seus aliados. Petro não defende os direitos humanos. É cúmplice de quem os viola. Ou seja, vamos lembrar que a Lei Magnitsky ela foi criada e preparada justamente para sancionar violadores dos direitos humanos. E aí vem essa matéria do Metrópolis aqui. Após sanção, deputado do PL defende Moraes e manda recado para Donald Trump. Olha só, as reações foram as mais malucas do possível. De um lado, gente do PL que foi eleito com voto bolsonarista está saindo em defesa do Alexandre de Moraes. Do outro lado, artistas que são considerados a turminha da Left People saindo em ataque ao Alexandre de Moraes. Deputado defendendo. Deputado federal do PL de Jair Bolsonaro, o Antônio Carlos Rodrigues, que é de São Paulo, saiu em defesa do Alexandre de Moraes após o ministro do STF ser sancionado pelo governo Trump com a Lei Magnitsky. Ou seja, eu não conheço muito o Antônio Carlos Rodrigues. Foi eleito pelo PL, provavelmente com o discurso de ser um conservador, né? E aí, ele sinceramente saiu agora em defesa do Alexandre de Moraes, falou que o Trump é um tosco, que é um absurdo o que o Trump fez e que o Alexandre de Moraes é um defensor da democracia, um deputado do PL. Já o ator americano Rob Schneider, eu acho que é o que fez o Peste, não é? Eu conheço pouco disso, mas eu acho que é aquele que fez o Peste, o Rob Schneider, né? Ator americano diz que Moraes não poderá comprar sua alma de volta se quiser. Ou seja, a Lei Magnitsky, né, é a sanção total, né, econômica. Então ele não vai poder comprar nem sua alma de volta. Ele escreveu o seguinte, Rob Schneider. Caros amigos brasileiros, o governo dos Estados Unidos acaba de sancionar aquele filho da pata, né, do ditador da Suprema Corte, o juiz Alexandre de Moraes. Se o Moraes, que nega a liberdade de expressão, tentar comprar algo bom, como um carro novo ou sua alma de volta do diabo, nosso sistema bancário o impedirá e ele terá que usar dinheiro, o dinheiro que recebe de seus amigos corruptos no governo. Os Estados Unidos estão com todos os brasileiros que amam a liberdade. Deus abençoe o Brasil, com carinho e abraços, Rob Schneider. Rapaz, eu nem sabia que ele, né, tinha esse discurso, né, de direita aí anti-Alexandre de Moraes. Quem aí já conhecia o discurso dele, né, e o que vocês acharam do comentário dele? Agora, vamos entender outra coisa. O Petro saiu em defesa do Alexandre de Moraes, falando da questão dos direitos humanos. Vocês sabem que balaio de gato que o governo americano colocou o ministro supremo Alexandre de Moraes? Não. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da lista da Magnitsky, segundo uma matéria do jornal Metrópolis. Próximo bloco eu te mostro. Olha só, pessoal. Matéria do Metrópolis. Dá uma olhada aqui nessa publicação aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, agora faz companhia a gangsters, traficantes de pessoas e presidentes corruptos na lista de sanções dos Estados Unidos. O nome do magistrado brasileiro foi incluído nesta quarta-feira na Lei Magnitsky, usada pelo governo americano para punir estrangeiros envolvidos em corrupção e violações graves de direitos humanos. Entre os nomes já listados estão os líderes da gangue haitiana Grand Griffe, responsáveis por violência sexual contra mulheres e crianças, assassinatos e saques. Também consta na lista um senador cambojano envolvido no tráfico de trabalhadores e em golpes online.
A Lei Magnitsky atingiu ainda o presidente do Zimbábue, acusado de repressão política, e empresários ligados a uma rede global de contrabando de ouro. Agora, Alexandre de Moraes se junta a esse grupo. Segundo o governo dos Estados Unidos, a sanção foi motivada por sua atuação no STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também por decisões que atingiram redes sociais, parlamentares e jornalistas. A Lei Magnitsky, que foi criada em 2012, já puniu mais de 740 pessoas. O principal efeito é econômico: bloqueio de contas, bens e acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos. A lei recebeu esse nome em homenagem ao advogado russo Sergei Magnitsky. Ele foi morto na prisão depois de denunciar o esquema de corrupção envolvendo autoridades do Kremlin. Com a inclusão de Moraes, a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos sobe mais alguns degraus. Nessa sexta-feira, devem entrar em vigor as tarifas de 50% dos Estados Unidos contra os produtos do Brasil. Pois é, você viu a lista, né? A listagem de quem está ali. Agora, lembra que eu falei para vocês que o presidente americano, lembra que eu falei para vocês, né, que o Donald Trump, o Marco Rubio, eles querem limpar a esquerda da América do Sul? Aqui na América do Sul tem dois países. Um deles é a Venezuela, está, né, com uma ameaça total de eliminar o Maduro. Já na América Central, né, tem a questão de Cuba, América Latina, né? O Marco Rubio é descendente de cubanos. Ele mandou um recado, uma mensagem para o povo cubano dizendo o seguinte, ó: em breve Cuba será livre. Saluda ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Saúdo a todos vocês, aqui é o secretário de Estado, Marco Rubio. E queria tomar uns minutos para enviar-lhe este mensagem. Queria enviar alguns minutos, né, tirar alguns minutos para enviar essa mensagem que eu gostaria de expressar fortemente. Quero expressar-lhe fortemente nosso apoio. Primeiro, quero agradecer a nosso chefe de missão, Mike. Primeiro, eu quero declarar o nosso apoio, agradecer ao chefe de missão, Michael Hammer, por haver convocado esta reunião em uma fecha tão importante. Por haver convocado uma reunião numa data tão importante. 11 de julho de 2021. É dia que para nós marcou cambio, uma nova época em lo que está passando dentro de Cuba. E sei que o dia 21 marcou para nós uma nova data, uma nova época, que muda tudo que está acontecendo dentro de Cuba. Esses vídeos do povo cubano nas calles da ilha exigindo. Eu sei que esses vídeos do povo cubano nas ruas da ilha, liberdade e o fim de uma ditadura ilegítima, exigindo a liberdade e o fim de uma ditadura ilegítima. É uma inspiração enorme para esses que estão fora da ilha. É uma inspiração para todos que estão fora da ilha. Que amam a liberdade e que esperam e têm a esperança de uma liberdade para que amam a liberdade, que esperam com a esperança uma liberdade para todos. Cuba no futuro. E vocês que estão aí, que não se rendem, nos inspiram a cada dia. Vocês que estão aí, que não se rendem, vocês nos inspiram a todos. E é risco enorme, lo sabemos. Sei que não é difícil. Eu sei que é um risco enorme, nós sabemos que é difícil. Dentro dessa ilha escrava, dentro dessa ilha oprimida, dentro dessa ilha de escravos, dentro dessa ilha de oprimidos, enfrentar-se a este régimen que hace todo lo posible para castigarlos. Enfrentar esse regime que faz todo o possível para puni-los. Ustedes, a sua família e hacer su vida impossível. Sei que castiga você, sua família e faz sua vida impossível. Que para muitos é mais fácil abandonar o país que quedar-se aí. Eu sei que é muito mais fácil abandonar o país do que ficar aí em Cuba. E enfrentar-se e pelear por el futuro de uma Cuba livre e soberana. E ficar aí, enfrentar e lutar por um futuro de uma Cuba livre e soberana. Pero quero que sepan que desde acá têm nosso apoio. Mas eu quero que vocês saibam que daqui vocês têm o nosso apoio. O apoio de nossa embaixada, o apoio de uma comunidade nos Estados Unidos. Tem o apoio da nossa embaixada, o apoio da comunidade dos Estados Unidos que assistem. Unidos que lo miran a cada dia e que sabem que vocês estão sofrendo da escassez de todo, medicina, eletricidade. A gente sabe que vocês estão sofrendo escassez de tudo, medicina, eletricidade, tudo, todo o resto. Lo demás. E que sabem que todo isso é produto de régimen que simplesmente não sabe governar um país, não sabe. E a gente sabe que isso tudo é produto de um regime que não sabe governar um país. Administrar um país e que simplesmente o que lhe interessa é manter-se em el poder. E que simplesmente o que quer é se manter no poder. Assim que quero que sepan que los apoiamos, que sempre temos sua causa à frente de todo o que hacemos, que hablamos
Saiba que sempre os apoiamos e que temos sua causa à frente de tudo que fazemos. De ustedes en todos los lugares donde nos dan la oportunidad de hablar y que rezamos todos los días. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Falamos de vocês sempre que podemos e rezamos todos os dias. E que Deus abençoe todos vocês e que Cuba em breve será livre. Y que Cuba pronto sea libre, soberana y independiente y que pueda, que su pueblo, que el destino de Cuba esté en manos de su pueblo. E que seja livre, independente e que o destino das suas mãos esteja no seu povo. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga a ustedes. Deus abençoe a todos vocês. Pois é, a gente vê aqui, né, esse discurso do Marco Rubio. Vamos lá, pessoal, para encerrar aqui, né, a Globo ontem, né, depois que aconteceu a publicação do Donald Trump sobre a Lei Magnitsky, ele acabou por publicar, né, uma matéria falando sobre as sanções ao ministro Alexandre de Moraes e falando sobre a Lei Magnitsky. Assiste aqui comigo. O advogado russo morreu na cadeia, logo depois de revelar um esquema de corrupção de autoridades de Moscou. O nome dele era Sergei Magnitsky. Em 2012, o governo americano passou uma lei para punir os responsáveis pela morte dele. Em 2016, a Lei Magnitsky virou uma arma americana para punir violações dos direitos humanos e corrupção pelo mundo. Esse documento de 3.054 páginas é uma lista dos alvos pelo mundo da Lei Magnitsky. Entre os nomes, aliados do ditador Nicolás Maduro na Venezuela, Bashar al-Assad, que comandou a Síria com mão de ferro, e organizações terroristas como a Al-Qaeda. No começo da tarde de hoje, o governo americano anunciou o nome do primeiro brasileiro na lista. O Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, voltou a fazer acusações contra Moraes. Usou expressões como caça às bruxas e fez críticas à ação penal contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Na sequência, o documento explica quais são as sanções a Moraes. Todos os bens e participações em bens de Moraes que estejam nos Estados Unidos ou em posse ou controle de americanos ficam bloqueados. Moraes também não poderá fazer qualquer transação com empresas ou bancos americanos. O professor de Direito da Universidade Columbia, Scott Anderson, afirma que qualquer instituição financeira americana que autorizar Moraes a usar seus serviços pode ser penalizada civil ou criminalmente nos Estados Unidos. E por isso, ele deve perder acesso aos principais cartões de crédito porque eles têm bandeira americana. Segundo o professor, o alcance das sanções não é totalmente claro, o que já provocou uma série de contestações na justiça. Bancos brasileiros que tenham acordo com instituições americanas, por exemplo, também poderão bloquear Moraes por receio de sanções. Moraes também fica proibido de entrar em território americano. Mas na prática, essa proibição já está valendo desde o dia 18, quando o secretário de Estado americano revogou os vistos do ministro e dos parentes dele. O secretário de Estado americano Marco Rubio também comentou a decisão de hoje e afirmou que Moraes está sofrendo sanções por graves violações de direitos humanos e que está sendo designado de acordo com a Ordem Executiva 13818, que se baseia e implementa a Lei Global Magnitsky de responsabilização pelos direitos humanos. Não há gradação nas sanções. As mesmas sofridas por Alexandre de Moraes foram aplicadas a grandes ditadores. Para o professor, a punição a Moraes é bizarra, porque ele não está envolvido em um regime que abuse dos direitos humanos, como o Irã. Ele diz que isso pode acabar minando a credibilidade e a força das sanções. O professor afirma que Moraes pode recorrer à justiça americana. Um advogado russo... Pois é, então justifica aqui, né, a ação do próprio ministro Alexandre de Moraes, que vai, né, recorrer à justiça americana. Vocês viram, né, o nível da matéria que foi exposta pela Rede Globo, né? E aí, qual o seu posicionamento sobre isso? Coloca no comentário. E para você que ficou até aqui, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Pessoal, só lembrando a vocês, nossa especialidade, tá? Eu sou advogado tributarista
E sou um consultor financeiro também. Então, se você tem dúvidas sobre como constituir um holding, uma offshore, se você quer entender como ter uma conta em dólar, estruturar, padronizar uma forma de investir fora do Brasil, eis que me coloca à disposição. Está aqui na descrição o link do nosso escritório. Bom, grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês amanhã de manhã em mais um editorial.